Bom, pessoal, é, essa é uma aulinha sobre miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. Vou falar um pouco inicialmente da miocardiopatia hipertrófica geral, mas focando depois na obstrutiva. E trata-se de uma aula complementar. A gente já tem uma aula de 2021 e ainda está bem atualizada no que toca a parte de fisiologia, né? Ali da obstrução da via de saída do VE. Mas nessa aula eu não falei de tratamento, até porque a gente, como anestesista, acaba não se envolvendo muito nessas decisões, mas é interessante a gente saber alguns detalhes de riscos, dependendo do tipo de tratamento que foi escolhido. Então, miocardiopatia hipertrófica, por definição, é a presença de um aumento da espessura de qualquer região do ventrículo esquerdo, né? É, numa espessura maior do que 15 milímetros, né? Eventualmente, em pacientes que têm história familiar, passou por uma avaliação genética, ou que tem algumas alterações, como aquele padrão de strain, né? Você considera o diagnóstico com espessuras menores de 15 milímetros, tá bom? Então, a propedêutica, falar brevemente história familiar, porque por ser uma doença autossômica dominante com apresentação variável, tem uma história familiar geralmente positiva, exame físico, né, as alterações de ausculta, muitas vezes também com refluxo mitral, alterações de bulha, né, ECG, principalmente com alterações de repolarização, eventualmente alterações como onda Q, padrão de strain, certo? A gente fala isso mais detalhadamente na outra aula que tem no canal. Imagem cardíaca, que principalmente é cardiograma e ressonância nuclear magnética, e os exames laboratoriais, né? Porque, por definição, a miocardiopatia hipertrófica ela não pode ter uma causa subjacente, ou seja, não pode ter uma hipertensão de longa data não controlada, ou hipertiroidismo, então ela tem que ser um achado aí único, né? Por isso você tem que fazer pesquisas de outras doenças, né? Além disso, você vai avaliar órgãos-alvos e fazer um acompanhamento assim. Isso não traduz de maneira objetiva, não é para ficar evoluindo com isso, mas principalmente no contexto pré-operatório é bom a gente ter uma medida do próprio NP para ver como é que tá, não que sirva para acompanhamento. E a troponina sim, né? Variações da troponina podem dizer uma perfusão e isquemia. Na ecocardiografia, que eu já vou passar um pouquinho para miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, né? Então, na miocardiopatia geral, você vai avaliar a espessura da parede, né? Até porque é o diagnóstico, a fração de ejeção, por se tratar de um coração rígido, duro, né? Ela geralmente tende até a ser alta, então ela não é um parâmetro muito bom para avaliar a função miocárdica, né? É, geralmente está associado à diminuição até do Doppler, da velocidade do Doppler miocárdico e do strain, né? Alterações de fluxo mitral, né? Você vai ter aí uma câmara esquerda, um ventrículo esquerdo com um enchimento por ser mais rígido, um enchimento diferente, né? Alterações ali na onda EA, assim como E', né, que fala do Doppler miocárdico, né, que é o Tissue Doppler Image. Alterações do volume atrial, você tem um ventrículo duro, então normalmente o átrio ele já tem algum grau de dilatação. Fluxos de veias pulmonares mostrando às vezes algum refluxo, alterações no padrão de fluxo, mostrando também câmaras esquerdas mais duras. Alterações de pressão sistólica de artéria pulmonar, avaliada ali pelo refluxo da válvula tricuspídea. E esse aqui que são bem mais fidedignos da miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. O SAN, que é o Systolic Anterior Motion, né, que é o deslocamento anterior. Na hora da sístole, a válvula mitral fecha, abre a aórtica. E esse fluxo transaórtico, né, quer seja por alterações da inserção dos músculos papilares, quer seja por um mecanismo de Venturi, o fato é que o folheto anterior da válvula mitral se desloca anteriormente, fazendo com que uma via de saída do VEC já é estreita pelo próprio hipertrofia septal, torne uma via ainda menor pelo esse deslocamento anterior do folheto anterior da mitral, né? Então esse deslocamento anterior do folheto da mitral aumenta a obstrução e é até uma curva bem característica no Doppler espectral
da via de saída do VE, isso tem na outra aula, que fica um Doppler em forma de adaga com um fechamento, uma redução abrupta do fluxo, tá bom? Avaliações dessas alterações do fluxo da via de saída, elas são importantes que se não forem detectados gradientes maiores que 50 ou mesmo maior que 30, no repouso você pode fazer manobras ou botar o paciente sentado ou pedir para o paciente fazer uma valsalva, de maneira que isso diminua o retorno venoso e aumente o gradiente da via de saída do VE. Isso aqui é um fluxogramazinho de avaliação e tratamento, né? Então, se você tem aqui o Doppler em repouso, valsalva ou sentado em pé, né? Se o paciente não tem um gradiente da via de saída do VE maior que 50 provocado, se não tem, se tem, já vai para o manejo ali da via de saída, da obstrução da via de saída do VE. Se não tem, vai ver se tem sintoma. Assintomáticos, você vai repetir, acompanhar com ecocardiograma. Se são sintomáticos, você vai fazer um teste de estresse, certo? Nesse teste de estresse, achou um ecocardiograma de estresse, desculpa. Se você achou um gradiente maior do que 50, você vai para o tratamento. Aqui ele já faz para terapia se você não achou, mas nesse guideline aqui europeu de 2023, ele traz um passo a mais, que é além disso, se ainda assim você não achou um gradiente maior do que 50, mesmo com eco de estresse, você poderia fazer um cateterismo cardíaco, porque aí é mais fidedigno, já que o cateterismo mede melhor as pressões. Então aqui você iria para o cateterismo cardíaco, se fosse maior do que 50, você iria para o manejo da obstrução da via de saída do VE, se não, terapia medicamentosa. Então a miocardiopatia obstrutiva, ela tem uma incidência de 0,2%, né? Até 2/3 das miocardiopatia hipertrófica. Essa obstrução que eu falei anteriormente, ela depende de fatores como contratilidade, pré-carga e pós-carga. Se tem um coração batendo mais vazio, essa obstrução aumenta. Se você tem um coração batendo com maior contratilidade, também vai aumentar esse gradiente. Assim como uma pós-carga diminuída, ele vai bater mais facilmente contra uma pós-carga menor e você pode aumentar o gradiente, né? O diagnóstico, né, da miocardiopatia obstrutiva junto, né, tem aquele diagnóstico da miocardiopatia hipertrófica que é com qualquer parede acima de 15 milímetros, associado a um gradiente maior do que 30 já é o diagnóstico. Então, essa obstrução da via de saída, como eu falei, ela é causada pela hipertrofia septal, alterações da válvula mitral, né? Aí entra uma controvérsia, que assim, também na prática não importa tanto, o fato é quais são as causas aí dessa obstrução da via de saída, né? O alongamento dos folhetos, espessamento dos músculos papilares, desculpa estar errado aqui, e deslocamento anterior do folheto. É, esse espessamento e inserção mais anterior dos papilares é que hoje em dia acredita-se que é a causa principal dessa obstrução da via de saída, mas há alguns autores que, pelo menos mais antigamente, defendiam que um efeito Venturi, pelo aumento da velocidade que passa pela via de saída estreitada pelo septo, faria um mecanismo de Venturi, diminuindo a pressão ali de maneira a puxar o folheto anterior da mitral. Então, esse seria um motivo. Alterações dinâmicas, então, são hipertrofia septal, alterações da válvula mitral e essas alterações dinâmicas de contratilidade, pré-carga e pós-carga. As consequências. Então, você tem um VE batendo contra uma resistência, ele vai ter um aumento da pressão sistólica de VE. Isso aumenta o estresse da parede, levando a um prolongamento do relaxamento, consequente diminuição, por ser um VE mais duro, diminuição do enchimento de VE, eventualmente você tem uma desproporção no aumento do tamanho do miocárdio, né, em relação aos vasos, então você tem uma predisposição à isquemia, muitos desses pacientes apresentam alterações de onda T, muitas vezes inversão de onda T, conforme no padrão estranho que a gente tem na outra aula, mais uma vez, né, e eventualmente uma diminuição do débito. Então, na prática, o que a gente tem de hemodinâmica é isso, né, fatores que pioram a obstrução da via de saída, pré-carga diminuída, né? Ou seja, até um aumento da frequência cardíaca, você diminui o enchimento ventricular, você também pode piorar, né? Pressão positiva, ventilação com pressão positiva. Então, muito cuidado, paciente sobre ventilação com pressão positiva, você diminui o retorno venoso, também pode piorar. A manobra de Valsalva, que inclusive é uma manobra usada para sensibilizar a detecção do gradiente aumentado.
diminuição de pós-carga com vasodilatadores ou mesmo com bloqueios de neuroeixo. Então, se você fazer um bloqueio de neuroeixo no paciente desse, o ideal é que você titule de maneira mais, mais lenta, né? E aumenta a contratilidade. Então, assim, aqui até uma chamada. Um paciente desse que entra em instabilidade, se você tiver um eco e vê que o coração está batendo vazio, é mais fácil de entender, mas às vezes você não tem esse eco. Então, muitas vezes, uma instabilidade e ele está com frequência mais alta, o ideal é que você faça até mesmo um beta-bloqueador, que pode ser contraintuitivo, né? Fatores que aliviam a obstrução da via de saída. Então, reanimação volêmica, né? Hidratação, redução da frequência cardíaca, como eu falei anteriormente, isso tanto aumenta o enchimento, aumentando a pré-carga, quanto você diminui o risco de isquemia e aí piora, né, hemodinâmica. Drogas vasopressoras que aumentam a pós-carga e o beta-bloqueador que além de diminuir a frequência cardíaca, você diminui a contratilidade de maneira a diminuir essa obstrução, tá bom? Então, aqui na cardiomiopatia hipertrófica geral, né? Então você tem um paciente eventualmente com obstrução da via de saída do VE, disfunção diastólica, um coração, um VE duro, né? Regurgitação mitral aí, muitas vezes também causada por esse deslocamento anterior do folheto e arritmias, né? O manejo sempre tentar manter o ritmo regular, principalmente sinusal, porque por ter um coração duro e com insuficiência diastólica, esse paciente precisa da contração atrial para manter débito, então manter pré-carga e pós-carga adequada e minimizar a estimulação simpática, né? Os objetivos de resultado, né? Então, assim, para tratar a miocardiopatia obstrutiva é cirurgia, né? A gente vai ver os outros tratamentos que estão é, evoluindo, né? E aparecendo. Quando você tem uma cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva, você vai tratar com drogas, a gente vai ver quais são os objetivos, né? Diminuir risco de arritmia, diminuir risco de isquemia e eventualmente diminuir remodelamento. Pacientes que têm história familiar ou que têm risco de morte súbita, você vai botar o CDI e tratar a fibrilação atrial, porque esses pacientes são dependentes da contração atrial. Então, as medidas não invasivas de tratamento da miocardiopatia hipertrófica obstrutivas são baseadas nos princípios fisiopatológicos que a gente já viu, né? Evitar a desidratação, evitar o consumo de álcool, né? Que aí tem tanto risco de piora da miocardiopatia, quanto também a questão da desidratação, incentivar a perda de peso. A atividade física é controverso, né? Apesar de que antigamente se prescrevia não fazer atividade física extenuante, porque você podia predispor a hidratação, eventualmente manobras de valsalva ao levantar peso também poderiam piorar a obstrução, mas alguns trabalhos mostrando que a atividade física pode melhorar a evolução desses pacientes. Terapia farmacológica é a primeira linha e tratamento invasivo, principalmente se você tem um gradiente aumentado acima de 50, provocado ou não, né, provocado pelo estresse ou mesmo em repouso. Sintomas refratários apesar da terapia farmacológica, que eventualmente até em gradientes menores com pacientes com história familiar, você pode eventualmente pensar nisso. Se o paciente tiver esses sintomas de insuficiência cardíaca que não refratários ao tratamento farmacológico e paciente com história de síncrome e obstrução da via de saída de Aqui é só um detalhe que eu acabei não mostrando anteriormente, eu não trouxe muitas imagens para essa aula porque a gente tem uma outra aula muito rica de imagens no site, tá bom? Então aqui você tem o septo, que é um eco transesofágico, aqui o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, via de saída do VE, aorta e válvula aórtica. Veja que aqui, ó, né, você tem quase uma obstrução completa, além do que, por mais que aqui não seja o vídeo, né, você tem um deslocamento aqui anterior do folheto mitral, tá bom? Então é isso que acontece. Tratamento farmacológico, passar por alto aqui, a gente como anestesista não tem assim, a obrigação de decorar isso, é para a gente entender como é que funciona. Então, melhorar sintoma e tratar FA, né? Eventualmente até reverter. Então, paciente com sem sintomas, você vai usar o beta-bloqueador, pode ser e bloqueador de canal de cálcio não dihidroperinínico, podem ser considerados. Se sim, beta-bloqueador, se ainda tem sintomas ou se está intolerante ao beta-bloqueador, você vai usar o bloqueador de canal de cálcio, verapamil ou ditiazine, né? Se ainda está sintomático, você tem um antiarrítmico classe 1A, que é o diazepam, que pode ser usado. E por último, né, alguns trabalhos têm mostrando esse mavacantem, que age diretamente na inibição
da TPA, diminuindo a contratilidade, há uma expectativa eventualmente até disso, diminuir as indicações de cirurgia, né? Se não resolveu com tudo isso, você vai para terapias cirúrgicas ou invasivas, né? É, aqui é um detalhe interessante que não é um tratamento para a doença em si, mas vale a gente, para a gente anestesista ou mesmo na terapia intensiva, ter noção, né? Que assim, beta-bloqueadores e vasoconstrutores devem ser considerados em pacientes com obstrução severa, obstrução severa, grave, né, da via de saída do VE, apresentando hipotensão. Ou seja, a vasoconstritor no paciente com hipotensão, ok, mas um beta-bloqueador um pouco contraintuitivo. Então, lembrar do beta-bloqueador por ser uma possibilidade terapêutica nesse caso de hipotensão, tá bom? Então, os pacientes sintomáticos, sem obstrução de VE, e aí sai um pouquinho da aula só para mostrar o objetivo é tratar a arritmia, para manter um débito adequado, diminuir a pressão de enchimento ventricular e tratar angina. No caso que a gente está vendo mais aprofundadamente, que são os pacientes com obstrução da via de saída VE, além desse objetivo, você tem que melhorar os sintomas, né, com medicações, cirurgia, ou alcoolização. E a gente vai ver hoje que tem outras possibilidades. Então aqui, só no caso aqui do tratamento da arritmia, se o paciente tem fibrilação atrial, você vai ter que ter um controle do ritmo, da frequência, mas o ideal seria do ritmo mesmo, para manter a contração atrial, né? Se o paciente, depois de tratado isso, né, você vai avaliar o gradiente da via de saída e você vai tratar assim como aquele organograma posterior. Se o paciente não tem essa gradiente maior do que igual a 50, você vai fazer as medicações. Se o paciente tem uma fração de ejeção maior que 50, beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio, se tem uma fração de ejeção menor, né, você vai usar ali pensar na diminuir a remodelação, como inibidores da enzima conversora de angiotensina, inibidores da angiotensina. Esse seria o tratamento do paciente com miocardiopatia hipertrófica, tá bom? Aqui mais uma vez, nesse seu trabalho, uma revisãozinha de 22, traz paciente sintomático com miocardiopatia obstrutiva com gradiente maior do que 30, você vai fazer tratamento farmacológico, eu falei, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, esses antiarrítmicos de isopiramida classe 1. Se sintomas refratários ao tratamento ou gradiente maior do que 50, você vai para terapias invasivas, como eu falei. Então, eventualmente, você pode até considerar em pacientes com refratariedade de sintomas, mesmo com gradiente menor do que 50, considerar terapia invasiva, né? Então, vamos lá, tratamento invasivo, assintomáticos não tem indicação, você vai considerar só a terapia farmacológica, e as indicações é um paciente que tem um gradiente maior do que igual a 50, com sintomas graves, ou seja, NIRA 3 ou 4, ou mesmo síncope. Um fator de decisão no tipo de terapia invasiva é se o paciente precisa de cirurgia da válvula mitral. Se ele precisa da cirurgia da válvula mitral, ele já vai direto para a cirurgia. As terapias menos invasivas não são a melhor opção, porque não vai resolver a válvula mitral quando tem doença intrínseca da válvula mitral, porque às vezes tem um grau de insuficiência que é pelo deslocamento anterior do folheto anterior da válvula mitral. Em pacientes com NIRA 2, que teoricamente não tem sintomas graves, mas que tem gradiente acima de 50, você vai considerar algumas coisas. Primeiro, o centro tem que ter boa experiência em miomectomia. Fala-se que os resultados dos pacientes de grande volume realmente são muito bons. Além disso, paciente que tem um deslocamento anterior sistólico lá da válvula mitral moderado a grave, associado a refluxo mitral, FA, ou aumento grave, moderado a grave do volume do átrio esquerdo. Então são fatores que lhe possibilitam, mesmo em pacientes com sintomas não tão graves, indicar a terapia invasiva, tá bom? Aqui fala rapidamente da miomectomia, só alguns detalhes da miomectomia septal, que eu estou falando da parte cirúrgica, né? Então, existe risco de bloqueio de condição no pós-operatório, todos os bloqueios, inclusive bloqueio atrioventricular. O bloqueio de ramo esquerdo é muito frequente, até 40%, sendo que isso não foi um marcador de pior desfecho, mas o bloqueio atrioventricular aconteceu em até um quarto dos pacientes em algumas estatísticas, né? Então, assim, não é raro esse paciente sair com necessidade de marca-passo definitivo. E os fatores de risco são alterações prévias de condução atrioventricular, tá bom? Então, ficar atento nesses pacientes.
O CDI já no pré-operatório de uma miomectomia, se tiver história familiar de morte súbita, se tiver arritmia ventricular sustentada, hipertrofia ventricular esquerda massiva, síncope por arritmia, fração de ejeção baixa ou aneurisma apical de VE e fibrose miocárdica são indicações de CD já no pré-operatório. Mais uma vez, a gente às vezes nem participa tanto dessa decisão, mas cabe a gente questionar às vezes o cardiologista ou o cirurgião nesse sentido. Tá bom? Então, as opções de tratamento, já falamos da miomectomia, que é a padrão ouro por enquanto, mas é mais invasiva, exigindo esternotomia, circulação extracorpórea e tal. Outras opções são ablação septal com álcool, então você vai lá, canula as artérias septais, balona para o álcool não sair para o resto do coração e você faz a alcoolização ali daquela septal. Existe uma outra ablação septal que você usa. Cadê isso aqui? Pronto, tá aqui. Então você também pode canular lá as septais e fazer uma ablação via cateterismo com radiofrequência, né? Seria a ablação septal com radiofrequência. E você também pode fazer essa ablação intermiocárdica guiado por ultrassom. Você passa transapical. Aí nesse caso existe risco de derrame pericárdico, né? E todas essas alcoolizações, né? Essas ablações com álcool, tanto a ablação com álcool pode levar a algum grau de edema e eventualmente uma piora ali momentânea, uma piora momentânea da obstrução. Então, muito cuidado. Existe um caso aqui que eu não citei para não complicar muito a aula de uma paciente que fez essa ablação intramiocárdica percutânea guiada por ultrassom, em que o paciente aumentou aumentou a espessura do septo, o septo foi 17 para 21 ou 22, com potencial pior ali do gradiente, tendo feito uma assistolia, uma parada com atividade elétrica sem pulso, desculpem, me faltou a palavra, tendo que ser instalado o ECMO até a melhora desse edema, então muito cuidado nessa alcoolização, porque tem esse risco de piora, né? Que está proeminente embolização com microesfera, até foi o caso que a gente apresentou na sessão, né, aqui no HGF, um caso meio de vanguarda. Isso é a vantagem, porque não geraria esse edema tão grande, você geraria isquemia, né, ia realmente tocar, alterar a troponina e tudo mais, mas você não geraria esse edema tão grande e você já de cara diminuiria a contração ali na porção septal, fazendo com que já melhorasse quase que imediatamente ali, não diminuísse, não é que melhorasse, mas diminuísse o volume ali, a espessura septal e consequentemente melhorasse o gradiente. Existem autores que defendem a implantação de marca fácil para você titular ali a condução atrioventricular de maneira a diminuir a obstrução, além do CDI para pacientes que têm risco de morte súbita. Então, 2 slides só para mostrar, revisar. Então, no perioperatório de pacientes com miocardiopatia hipertrófica, você vai ter esse objetivo, né? Contratividade normal ou, se possível, diminuir. Pré-carga normal aumentada, pós-carga normal aumentada, frequência cardíaca normal ou diminuída para melhorar, aumentar o tempo de enchimento ventricular e manter ritmo sinusal. Isso aqui é muito importante. O ideal é que se você por acaso entre em FA, já cardioverta para você não ter uma piora hemodinâmica de maneira significativa. Hipotensão, você vai tratar com alfa-agonistas mais específicos possível. Lembrar que a feniletilina é mais específico do que a noradrenalina. Nessa hipotensão, se você tiver um eco, mesmo se não tiver, você vai ter que ter um insight de poder ter que usar um beta-bloqueador para aumentar o tempo de enchimento. E no nosso intraoperatório mesmo, na terapia intensiva, cuidado com as pressões ventilatórias, tá bom? Então, o ecocardiograma intraoperatório é muito importante para avaliar a causa de instabilidade. Você consegue ver ali a opção da via de saída, se o paciente está batendo com o coração mais seco, tamanho do atrial, refluxo ali da tricúspide vindo aumento agudo ou crônico da pressão de artéria pulmonar, né? E congestão, né? Avaliar o resultado do tratamento. Bom, essa questão de avaliar o resultado do tratamento, no caso de um procedimento para tratamento da obstrução da via de saída do VE, o ideal é que a gente seja feito por um cardiologista mesmo. A gente anestesista tem um objetivo com o eco de avaliações hemodinâmicas, avaliações diagnósticas assim para guiar o tratamento de alguma crise perioperatória, mas você
eventualmente afirmar determinado melhora, limitar o tratamento, a gente não assim, na média a gente não tem essa expertise para bater esse martelo. Então era isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigado.